Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena aqui na sua RS Play, canal 524 da Claro TV. E hoje nós vamos falar com o professor Francisco Marshall. Ele é um homem interessado pela história, um professor, um intelectual da nossa cidade, professor da nossa Universidade Federal, arqueólogo, músico. Bom, daria para dar um extenso currículo, né? Tem histórias e mais histórias, mas hoje eu quero me deter numa delas que eu sempre achei muito fascinante, que é esse mundo, né, da arqueologia, de onde tudo veio, como é que são as coisas e tal. E o professor Marshall, ele reúne, né, em alguns momentos do ano, o que hoje a gente poderia chamar de turismo cultural, né, professor? É isso, é uma experiência de turismo cultural. Uma experiência de turismo cultural, onde ele leva pessoas, eu imagino que estudantes, alunos, pessoas interessadas em obter conhecimento, para esses locais que construíram a história da humanidade na Grécia. Então, está aqui o homem que a gente vai conversar. Obrigado, professor, pela presença aqui. Grande prazer te encontrar uma vez mais, meu caro. Como é que está a nossa URGS? Maravilhosa, está no momento de renascimento, de reconstrução. Tivemos 4 anos pavorosos na administração anterior, de um interventor que não dialogou, não construiu, não fez nada. A universidade definhou, ficou triste, mas entrou a Márcia Barbosa com uma nova vibe, é uma pessoa de grande qualidade intelectual, uma administradora experiente, uma grande líder, e está infundindo na URGS um ambiente de otimismo, de entusiasmo, e ela mesma capitaneando novas iniciativas muito importantes. Eu estou vendo a preocupação dela de buscar jogar mais a URGS junto à comunidade, tirar um pouco, né, da clausura, assim, vamos para a rua. Assim, a URGS sempre teve uma tradição social muito forte. Ela é uma universidade com extensão muito intensa, uma preocupação social em todas as áreas do conhecimento, né? Mas isso precisa ser tratado com carinho, tem que ser facilitado, intensificado, e agora isso está ocorrendo. Ela me designou no início da gestão para dirigir o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que é a cúpula da vanguarda da URGS. Então, um ambiente onde eu posso pegar as pessoas com erudição criativa, com conexões, com maturidade acadêmica, científica, intelectual, e olharmos para as coisas sem barreiras, sem fronteiras, e criar novas possibilidades. Isso é maravilhoso. Então, eu também estou num novo ciclo na URGS, que me entusiasma muito, me encanta muito. Claro que eu faço relacionado à Grécia e à cultura, central na minha experiência URGS Mas também. novos ciclos são sempre muito bons, né? Ah, sim. Ainda mais quando chega assim, que nem eu, perto dos 60, né, Nando? aí é melhor. O sujeito, para ser arqueólogo, ele primeiro faz história ou tem já uma graduação de arqueologia também? Tem muitos caminhos. No Brasil, atualmente, tem só um curso de arqueologia em graduação e 2 de pós-graduação. Então, muitas pessoas chegam por meio da história ou de ciências ligadas ao patrimônio, na arquitetura, tem caminhos também. E a experiência prática é decisiva, né? Participar da arqueologia. Então, uma formação complementar, né, de caráter fortemente interdisciplinar. E uma coisa é a escavação, né? Ir a campo, manusear a terra, se aprofundar na terra, como eu fiz em Israel, num ciclo arqueológico que durou 15 anos. Nós removemos 2,5 metros de camada de terra, equivalente a 19 toneladas, para encontrar uma vila marítima, uma residência sofisticada, romana. Então, lá era o trabalho de campo, fadiga, tirar a terra, Essa vila estava embaixo? Estava embaixo, tá? No subsolo. Grau 0 era o piso, não o mosaico romano. Então, ali é um tipo de trabalho. Depois disso, tem análise laboratorial, interpretativo, e aí, então, é um outro capítulo da arqueologia, igualmente sofisticado, trabalhoso, não? E sempre muito interdisciplinar. O professor tem esse negócio muito das fronteiras, né? Os países, suas regras, mas entre a comunidade científica, por exemplo, na arqueologia, a gente está falando aqui de ter Israel, imagina que outros lugares, isso é tranquilo para ir lá o pessoal junto com a comunidade científica? Não, o que esses caras estão fazendo aqui e tal, ou não tem isso? Tu consegue romper fronteiras do trabalho científico sem esse tipo de coisa? Não. Há uma barreira política contemporânea muito severa, porque as condições, as instabilidades locais refletem diretamente. No meu caso, do projeto Apolônia, que foi que me projetou internacionalmente na arqueologia, a partir da ideologia da arqueologia em Israel, me foi favorável, porque nós começamos a escavar em 98, fomos em 99, em 2000 começou a intifada, se intensificou a intifada palestina,
com pedradas, coisa assim. Era uma guerrinha assim de bairro, né? Comparado com o que ocorre hoje, né? Sim. E então as missões internacionais, americanas e europeias, debandaram de medo. E os meus estudantes, consultei, vocês querem ir mesmo assim? Disse, professor, a gente está no Brasil, aqui é 10 vezes pior. Lá fomos nós, escavamos com total segurança, tudo tranquilo, e assim foi durante um bom tempo. Então, naquele caso, a missão brasileira era a única em campo em Israel. Nós éramos um grande evento. Então, naquele caso, veio a nosso favor essa questão política, né? Hoje eu não iria, seguramente não, né? Porque hoje é insustentável. Né? E também, é claro, há questões de sensibilidade política, sensibilidade ética. Né? Tem notícias de alunos nossos que, por exemplo, planejavam sair, estudar nos Estados Unidos e estão desistindo? Não, é muito grande o número. De cancelamento, de doutorado de sanduíche, de projeto de doutorado, é enorme o número. Muito grande, porque os constrangimentos são severos, são objetivos, são muito fortes. E é uma... Bom, além disso, fecha lá e abre em outros campos, né? Sim. Quem não quer cérebros vigorosos, novos, entusiasmados, que são os doutorandos, né? E dentro da academia, né, os doutorandos e tal, os mestres, professores, doutores, é muito comum eles estarem estudando um pouco lá, vêm um de lá para estudar aqui, em todos os cantos do mundo, né, para ter esse intercâmbio. Né? Claro, a universidade não é um fenômeno local, é uma nave. Então, quem entra na universidade estará aqui em Oxford, na Sorbonne, no Japão, em muitos cantos, né, na América Latina como um todo, por meio de um volume imenso de convênios, relações, cooperações científicas. Então, o nosso acadêmico entra e o sonho dele, se ele elaborar com esforço, com seriedade, ele vai realizar. Eu tenho um estudante agora, Nando, que concluiu agora o mestrado em Pequim. Ele começou, como aluno meu, examinando as relações entre a China e a cultura clássica na época de Alexandre. Que pegada arqueológica havia nisso? Que vestígios havia disso? Porque a tese histórica é fácil compreender, mas onde está a evidência disso? Então ele queria saber disso. Tecelagem, cerâmicas, materiais metalúrgicos, né? Formulou o projeto, apresentou para a Universidade de Pequim, que lhe pagou a viagem, a bolsa, o seguro-saúde e a residência. E ele terminou, e agora já começou o doutorado lá. Ele não é de família rica, foi com o conhecimento dele que se aventurou e se tornará um sinólogo, um conhecimento preciosíssimo na atualidade, porque nisso está tendo uma experiência cultural, aprende o mandarim, aprende uma diferente cultura. Então ele agora se forma num campo de arqueologia e história antiga, mas ele é um cidadão do conhecimento, com uma credencial que é junto a nada menos que a potência que mais cresce na atualidade. Então o caso dele não é único, é muito comum. Acadêmicos que têm um sonho que para a família, para a sociedade pode parecer exótico e que nós construímos na universidade. Existe, pura curiosidade, falasse do mandarim, professores, doutores chineses que façam intercâmbio também conosco, brasileiros que vão para lá, ou nós não temos isso ainda? Bom, no instituto que eu dirijo, que é o ILEA, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, há uma participação do Instituto Confúcio, que é um órgão acadêmico chinês presente nos vários campi do Brasil e do mundo. Então, eles mantêm essa ponte, oferecem recursos, mantêm atividades acadêmicas, né? É um instituto muito estratégico, muito positivo, muito cooperativo. Vamos falar um pouco da Grécia? Claro. Ô, Gabi, bota a primeira imagem aí para a gente começar já a conversar. Como é que isso é organizado, professor? Olha, Nando, assim, eu sou um helenista de formação. Quem é helenista? Quem sabe língua grega, conhece a cultura material dos gregos, conhece as várias disciplinas, a história literária, que é profunda, extensa, a filosofia, a história das religiões, a política, que é um fenômeno central na cultura grega. Essa habilitação de helenista nos abre a visão de um universo que é o germe de tudo, onde se formaram as instituições, os vocabulários, as estéticas, as disciplinas, onde se formou a aurora do conhecimento, que foi a filosofia, onde se fez a grande revolução política da história da humanidade, que foi criar um regime de autonomia, a isonomia, que nós chamamos de democracia, eles chamavam de isonomia, e que foi uma revolução, com os seus problemas que havia, mas foi uma imensa revolução, que perseguimos até hoje. Então é claro que nós temos que ir ao encontro dessa fonte, porque nós não encontramos lá uma visão do passado, encontramos um pedaço de nós próprios, e melhor,
um pedaço do futuro, do que podemos ser, das possibilidades de criação histórica. Então, como helenista, é meu papel social comentar isso, fazer que as pessoas, além de ter a experiência de deleite diante de um ícone como esse, qualquer pessoa vê essa imagem sabe, estamos diante do Partenon, o templo da Atena Virgem na Acrópole de Atenas. Fácil identificar. E estando lá... Essas fotos é da tua viagem para lá? Essas fotos são da expedição que ocorreu agora, em maio de 2025, chamada Grécia Fundamental. Esse projeto, Nando, começou no Estúdio Clio, em 2011. E desde então se realiza anualmente. Histórico, Estúdio Clio. Todos os anos, no mês de maio, parte um grupo expedicionário que é previamente preparado em atividades, sobretudo almoços culturais, que eu ofereço aqui no 373, comentando literatura, aspectos sociais, as linguagens, né? Formando uma verdadeira enciclopédia cultural antes de irmos para lá. Em maio, partimos para a experiência que é organizada pelo Beto Conte, é o maior as em logística, né? Sim. É o rei da logística. É craque. É a Trip Travel, empresa dele. Trip Travel. Então, ele às vezes vai comigo, mas sempre vai uma equipe de suporte, faz um roteiro de primeiríssima qualidade, com translados, hotéis 4, 5 e 6 estrelas, receptivo e guias locais em português, ônibus próprio, assim, um turismo que a pessoa embarca e não se preocupa com mais nada. Sim, ele vai, é turismo mesmo, ele vai Turismo passear, mas vai adquirir conhecimento. Mas não vai se preocupar com nada da logística. Sim, não tem nada de logística. Ele paga a sua viagem e embarca num sonho cultural. Vão levar ele para os lugares, a pessoa, tudo. Claro, assim, a pessoa terá muito tempo livre, mobilidade e tal, mas assim, ele flutua. Por exemplo, aqui. No primeiro dia nós fomos lá aqui, começar com o ponto mais poderoso, né? Ver essa obra que é um ícone máximo, né? Mas se nós não acrescentamos um pouquinho de explicações, Nando, são apenas pedras. O que é aqueles andaime ali que estão atrás ali? Nos anos 90 começou a atuação de um imenso consórcio internacional para o restauro do Partenon. Então, você está vendo aqui, tem reparos que estão evidentes, né? Tem vários blocos que foram acrescentados, tentando fazer o que a gente chama em arqueologia anastilose. Aná é para cima, estilos é coluna. Então, anastilose é erguer colunas, para tentar recuperar o que é possível, né? Esse templo esteve... Mantendo a originalidade. E não agredindo, não pode haver um exagero, senão fica uma coisa de shopping center, né? Claro. Não dá. Né? Mas esse prédio, imagina, ele estava intacto até 1627, quando ele serviu de paiol para as tropas otomanas, que então dominavam Atenas, e os venezianos querendo conquistar aquele território, já lançaram uma bala de canhão que atingiu o Partenon e destroçou ele em pedaços. Porto né? Alegre já iam querer destruir para construir um prédio ali, um condomínio gigante. Meu Uniquisa que tu resolve tudo, né? Vai passando aí, Gabi. Então é isso aí, o Partenon. Isso é um outro... A Acrópole era um conjunto de prédios públicos, né, com santuários, com altares, com arquivo, com pinacoteca, como se fosse um intenso centro cultural. Aqui estamos entrando junto ao Erechtheion, que é na Acrópole, diante do Partenon, onde havia o culto de um rei primordial de... Não, perdão, estou confundindo aqui pelo ângulo que eu vejo. Isso aqui é quem entra na Acrópole atravessa o Propileu, um conjunto de colunas monumental. Lá está o fundo da cidade contemporânea, que as pessoas estão saindo da Acrópole, né? E que estão entrando. Tem essas marcas aqui para imitar o tempo em que a arquitetura era feita com madeira. Vamos em frente. Isso aí é de quando, Márcio, mais ou menos? Tudo construído no século V, em torno de 450, 440 a.C. Antes de Cristo. Porque antes disso, os persas invadiram a Grécia, invadiram Atenas e destruíram tudo que havia ali. Cortaram todos os pomares, envenenaram os poços e destruíram tudo que havia que estava em pé. Templos, habitações. Atenas virou pó entre 490 e 480. Mas depois, Atenas venceu a guerra, triunfou e ficou muito rica, então fez ali uma celebração desse triunfo, dessa riqueza, construindo o novo Partenon. Vamos em frente. Está o grupo na frente, né? Não tem quem não fique feliz, é minha filha Heloísa. Pode passar, por favor. A Heloísa foi comigo dessa vez, é minha jovem... Onde é que está a Heloísa? Aqui. Ali. Está ali, a primeira ali. Musicista, pode passar na imagem. Eu sigo ela no Instagram. Na subida, Nando, imagina ela com o pai falando da Grécia a vida inteira, em casa, e acompanhando no Clio. Foi a primeira vez que ela foi? Primeira vez que ela foi, mas chorava. Só imagino. Não sei se dá para ver aqui, mas ela, oi pai, de emoção. Mas as pessoas ficam muito emocionadas. Claro. Né?
É que nem as pirâmides, a gente vê pirâmide a vida inteira, parece que tá pirâmide. Para na frente da pirâmide um dia. É uma coisa absurdamente assombrosa. Assim é quase tudo na Grécia, né? Deve ter uma energia maluca, né, Muito pela maluca. época. Vamos em frente. Aqui na frente da Acrópole, estamos no Museu da Acrópole. Esse é o nosso grupo de viagem. O André Grassi é jornalista da URGS. Sim, conheço o André. Aí de fome ninguém morreu, né? Não, aqui é um lugar bom, muito bonito. Tu vem, te almoça olhando para a Acrópole e aqui nesse Lindo. museu onde estão os acervos da Acrópole. Isso é próximo da cidade, é mais afastado? Isso é no centro de Atenas, isso é o coração No do centro de centro, Atenas. É o coração do centro de Atenas. Aqui ao lado tem um bairro boêmio, chamado Placa, à noite muito divertido, de dia cheio de comércio legal, né? Pode tocando, por favor. Vamos ver um pouquinho do que tem lá dentro. A coruja, que lá na coruja é Palas Athena, é um signo da sabedoria, da identidade, né? Uma das várias maneiras de simbolizar a deusa que dá nome à cidade. Atenção, espectador, né? Palas Athena, a deusa. Atenas, a cidade. Athenaioi, os atenienses. Atena, a deusa. Atena, a deusa. Minerva dos romanos, a donzela de Zeus, que nasceu armada com elmo, escudo, lança, e que significa inteligência estratégica, o pensamento ao mesmo tempo bélico, mas cheio de argúcia, de esperteza. E daí está esse símbolo encontrado na arqueologia da Acrópole. Pode passando, por favor. Isso aqui é um tema muito legal, né, que a gente vê no museu, que são as imagens coloridas, porque predomina a impressão que temos de que é mármore branco, né? Sim. Desde os anos 2000 há um projeto internacional fortíssimo, enraizado na Alemanha, participei dele um tempo, que trata dos deuses coloridos, recuperar por vários processos químicos, fotográficos, a paleta de cores que era aplicada para que as imagens fossem verossímeis, como nós aqui, assim. Então elas tinham originalmente a cor da pele, coloração riquíssima nas vestimentas, do cabelo. Estamos olhando para 2.400, 2.500 anos atrás. Tá? Mas o Museu da Acrópole há vários exemplares, né, que mostram colorização antiga, assim, na frente dos olhos. Né? Pode passar, por favor. Muito legal. A experiência da arqueologia, né? Tu vê que carga poética que tem isso, né? A intensidade. Esse é no museu ali... Da Acrópole. Diante da Acrópole. Onde vocês estavam ali almoçando. Tem muitos museus em Atenas, esse é um dos mais recentes, que é feito para abrigar tudo que está na Acrópole, com esperança nacional, um dia os mármores que estão em Londres, no British Museum, que os gregos sonham que retornem para sua pátria, né? Mas ele tem restante do que foi encontrado e é uma arqueologia absolutamente fantástica, né? Os olhos, originalmente, Nando, eram vitrificados, então olhava assim, parecia uma retina comum. Tem algumas imagens onde foi preservado o olho, e é absolutamente impressionante. Né? Olhos azuis, olhos verdes. Fico impressionado, porque nós estamos falando de, olha quanto tempo atrás. 2.300, 2.400 anos atrás. Vai, Gabi. Em frente. Agora nós estamos da Ágora olhando para a Acrópole. E na Ágora era um centro de interações sociais. Para comércio, então havia galerias onde vendia papiros, perfume, tecido, corda, né? Papiros, livros, né? Copistas que vendiam livros, na barbearias, lojas de perfume, tempero, essas coisas, mas também altares, templos, prédios públicos, tribunais. Então é um lugar de intensa interação social, mas não era o lugar da Assembleia. Hoje nós pensamos assim, a Ágora como coração político da cidade. Não, a Assembleia se reunia num outro lugar, em cima desse morro aqui que fica na lateral, que é o Pnix. E na Ágora havia uma circulação, um convívio. Por exemplo, aqui foi, nesse local que eu estou apontando aqui, a Heliaia, onde foi julgado e condenado Sócrates, em 399 a.C. Então havia ali um tribunal popular. Na democracia não tinha juízes, não tinha procuradores, não tinha advogados. Quem fazia as leis... Defesa e... Tinha arguição, tinha acusação. Acusação e defesa. Arguição, julgamento era pelo júri popular. Os cidadãos eram autores das leis, então eram obrigados a conhecê-las. E também tinham que ter a responsabilidade da acusação, porque se alguém acusasse e fosse provado que era uma acusação falsa, a pena daquela acusação recairia sobre o acusador. Então criava uma responsabilidade de cautela muito grande. Né? Isso era o que se vivia no coração da cidade, próximo a rotas importantes, ao bairro de Boemia da cidade, que era onde estava a indústria de cerâmica. Atenas era uma potência fabricando óleo de primeira qualidade, vinho de primeira qualidade, envasando isso em cerâmicas decoradas, finíssimas, que são encontradas por todo o Mediterrâneo, pelo Egito, pelo
Gália, pela Bretanha, porque exportavam isso fortemente, né? Todo o Mediterrâneo, todo mundo antigo. E isso era próximo da Ágora, né? Então ali fechavam negócios, circulavam. Sim, passava tudo por aí. Vamos em frente, que a Sapucaí não é tão grande assim. E lá na Ágora tem o Museu da Ágora, com arqueologia de tudo que foi encontrado ali na Ágora. Selecionei alguns artefatos, esse é muito interessante. Esse é o Clerotherium. Clerotherium. Kleros, em grego, é loteria. Então, é um aparelho feito para sortear cidadãos. Sorteavam intensamente para os cargos mais importantes, para que todos os cidadãos tivessem a experiência de participar da vida da cidade. Por exemplo, os tribunais que eu falei eram cidadãos sorteados, não só para participar de um júri de vez em quando, não, para ser juiz, para ouvir, pronunciar sentença coletivamente, né? Bom, assim também cargos de tesoureiro, de embaixada, de tudo, quase todos. Apenas os cargos militares de mais alto grau eram eletivos, que é o cargo de estratego, que foi o cargo de Péricles, quando líder de Atenas, né? Mas fora isso, era uma cidade que queria compartilhar a competência, a oportunidade, o exercício do espaço público. Então, como é que funcionava isso? Todo cidadão nascia ganhava uma plaquinha de bronze com seu nome e o demos, ou o bairro de onde provinha. E era como se fosse a sua identidade. E era usado para a vida cívica. Nascimento, maturidade, habilitação, maioridade. Documentos dele. Saúde, vida econômica e tal. E morte também. Como eles eram práticos, então, era um documento para tudo já. Colocava aqui nesses orifícios a plaquinha com o nome dos indivíduos de cada tribo. Tá? Cada tribo, a cidade é organizada em tribos. Tá? Cada tribo juntava 3 bairros de perfil socioeconômico diferente. Numa tribo estava alguém que morava no Higienópolis, na Vila Cruzeiro e na Zenha. Na outra tribo estava alguém que morava em Três Figueiras, no Bonfim e na Vila Caicai, unindo tudo. A ideia da polis era unir para que todos se sentissem sujeitos da cidade. Né? Então botava ali a plaquinha e aqui então... Tinha a representação de todos. Isso aqui é o ponto de chegada de um tubo, que lá em cima ele era abastecido por um funil com esferas. Sim. Então colocavam lá, digamos, 30 esferas brancas e tinham que sortear 4 cargos, então botava 4 esferas pretas. Vai tirando. Esfera branca, tira a plaquinha, não é tu. Esfera branca, tira a plaquinha, não é tu. Esfera preta, tira a tua. Sorteado Nando Gross vai ser o tesoureiro da cidade. Opa! Por isso que é bom ser amigo dele, né? Já peguei a tesouraria direto. Então, assim, vejam o atrevimento disso. Significa que a cidade tinha que prover educação e responsabilidade para todos. Os políticos eram cidadãos, eles eram o executivo. Cidadãos. Todos. Por sorteio. Por sorteio. Bom, então para isso serviam isso é uma máquina. Isso servia também para sortear os lotes de terra quando colonizavam. Houve uma crise pavorosa no século VII, então partiram em navios, no final do século VIII, começa essa crise, chegavam lá, dividia a terra em lotes, geometricamente, depois que todos estavam de acordo com aquela divisão, disse, tá bom, agora vamos sortear. Pronto, tu aqui, tu ali, sem disputa alguma. Então usavam muito isso. Vamos em frente, por favor. Uma máquina isso. Uma máquina de um elemento cultural. Isso aqui é muito interessante, né? Tá vendo que tem nomes escritos, né? Sim. São fragmentos de cerâmica. Como eles lembram um pouco as conchas, eles chamavam ostraca. Ostraca. Ostraca é o plural de ostrak, que é concha. Então, isso era usado na votação do ostracismo, que era o exílio do cidadão que ameaçava a democracia. Antes da democracia, houve um regime de força autocrático, a tirania, com forte ação social, mas com violência, como foi o governo de Getúlio, muito similar à tirania grega, com grandes avanços sociais, mas um governo autocrático, baseado em violência e repressão. Há esse paradoxo, né? Isso houve na Grécia também. Ele criou as bases do que veio a ser uma sociedade complexa, desenvolvida e com uma estrutura social também complexa, mas com violência. Com violência. Então, os últimos tiranos foram depostos, exilados, e a cidade tinha pavor da tirania, como nós temos da ditadura. Não é só o Ulisses que tem nojo da ditadura, é qualquer pessoa sensata, né? Qualquer pessoa informada. Então, os atenienses tinham esse nojo da tirania, que era a sua forma de ditadura. Para prevenir que houvesse um novo tirano, instituíram o ostracismo, que era assim, se houvesse um saliente, alguém muito prestigioso, muito bom papo, muito bom orador, muito rico, ele era uma ameaça. Ele poderia ambicionar mais do que lhe cabia. E contra esse, o cidadão tinha uma cautela. Eles chamavam esse excesso hybris, desmedida.
E queriam que todos tivessem um metron, uma medida. Que aquela coisa fosse uniforme, porque o regime se chamava isonomia. Um regime para equalizar, por meio de leis, convenções. Equalização, inclusive, socioeconômica, que não houvesse excessos de riqueza, que criam iniquidade. A cidade pensava isso. Sim. Mas, sobretudo, o direito, que todos tivessem acesso. Claro que o espectador sabe que mulheres, escasso acesso, né? Estrangeiro, algum acesso, não muito. Escravo, em nenhum lugar do mundo, em hipótese alguma, né? Então, haviam, claro, uma cidadania restrita ao corpo masculino, porém, isso nunca havia acontecido na história da humanidade anterior. Era um poder autocrático e concentrado, não? Mas quem eram os escravos da Grécia na época? Eram povos capturados? Ou... Predominantemente vinham da Trácia, hoje é região ali da Bulgária, Romênia e Turquia. Ela era uma região com um povo bastante distante em parâmetros culturais, né? Eram seminômades, não tinham escrita, pintura, nada. Os atenienses iam lá, capturavam esses escravos. Também prisioneiros de guerra, porque guerreavam muito, não? O mundo antigo é baseado na guerra, então havia isso, gerando uma economia escravista. Essa cidade foi o que foi devido ao escravismo. Porque Atenas tinha minas de prata, né? Minas do Lauro. Essa mina de prata financiou uma cunhagem de moeda extraordinária, que financiou uma vida pública sofisticada, reformou a cidade com a prata que eles tinham ali. Mas quem é que ia trabalhar na mina de prata? Eram os escravos. Havia uma interdição de que o cidadão fosse escravo, não havia escravidão do cidadão. Isso era a vergonha máxima, a cidade fez de tudo para evitar que houvesse o escravismo antigo. Quando foi revogada a escravidão por dívidas, a cidade armou navios para ir readquirir atenienses que tinham sido vendidos como escravos para que voltassem livres como cidadãos. Então, a cidade muralhada, a cidade no seu território, era para proteger aquele grupo de cidadãos para que tivesse a melhor das vidas possível. E o escravismo fazia parte disso. Voltando ao ostracismo. Então, se houvesse um saliente lá, alguém que causasse preocupação, qualquer um podia ir na Assembleia, subir no púlpito, chamado bema, e dizer assim: cidadãos atenenses, é ocasião para um ostracismo? E aí aclamariam, sim ou não. Se houvesse o sim, sem saber quem era, o segundo estágio era para escolher quem seria o expulso da cidade. Ficava expulso por 10 anos, depois podia voltar. Então, no segundo estágio, eles tinham que escrever o nome dos camaradas, né? Aqui, ó. Aristides Lisímaco, filho de Lisímaco. Aristides era o justo. Tem várias historietas. Esse aí queriam levar ele para o ostracismo. Alguém votou nele, né? Alguém votou nele. Aqui são vários nomes diferentes de cidadãos que foram votados para isso. Isso foi encontrado lá na Ágora. Pode passar o próximo, por favor. Aqui estão os nomes de todos eles, está lá no museu. Isso é importante porque, aqui, Temístocles Odeadeios. É o Temístocles, um célebre líder ateniense, né? E era secreto ou não, o voto? Não era secreto, escrevia e entregava, né? Podia entregava. pedir para uma pessoa escrever, né? Escreve para mim aqui e tal. Tem um caso, aquele Aristides que eu falei há pouco, um analfabeto o interpelou, disse: pode escrever um nome para mim? Posso, claro. Que nome tu queres que eu escreva? Escreve Aristides. Mas tu conhece o Aristides? Não conheço o Aristides. Mas falam tanto que ele é o justo, que ele é o bom, que eu estou com nojo. Escreve o nome dele. E aí o Aristides escreveu o próprio nome, né? Segundo conta Heródoto. Agora passa o próximo. Nesse próximo slide, nós estamos vendo uma indústria confeccionaram em série e escreveram com a mesma grafia o nome do mesmo personagem, um golpe. Isso aí foi armado. Uma manipulação, uma armação. Só que possivelmente não aplicaram, sobrou aquilo, botaram num canto lá e a arqueologia recuperou. Isso, Nando, aqui é o fabuloso da arqueologia. Nós encontramos a vida como ela ocorreu, jogada no lixo, jogada no depósito, ou no cemitério, né? Ou no lugar onde as pessoas viviam, mas não foi suprimido, editado, controlado. Isso aqui foi encontrado porque alguém disse: não vai dar para dar um golpe, joga fora. Vamos em frente. Vamos em frente. Porque essa Sapucaí não é tão grande assim, né? Esse é um dos vasos que usavam para beber o vinho, o Kílix. E essa moça, a Mênade, ou Bacante, tem um cajado com uma pinha na ponta, é uma moça do culto de Dioniso. Atenas era a cidade do vinho. Produzia, vendia, celebrava. E do vinho veio o teatro de Atenas, que é a celebração do deus Dioniso.
ligado à vitalidade do vinho, à cultura do vinho. Em frente. A Grécia tem bons vinhos hoje, mano? Tem excelentes vinhos, sobretudo na região de Nemeia. E aí, meu caro Nando, a vista da Acrópole, à noite, uma coisa maravilhosa, né? As encostas rochosas, onde há também templos, altares, né? Os contrafortes, construídos para sustentar toda a parafernália que há lá, e a iluminação. Vamos em frente. A iluminação é linda. Isso é que é uma coisa boa do turismo, de turismo lá, turismo na vida noturna. Aí. Bom, aqui nós estamos em outro lugar que uma expedição cultural frequenta, onde estão as grandes obras-primas. Isso é no Museu do Pireu, que era o Porto de Atenas. Então, isso são esculturas de bronze encontradas no fundo do mar, quando fizeram arqueologia subaquática. E que recuperaram, que geralmente se perde, porque o bronze vira arma, vira cruz, vira fechadura, vira objetos refuncionalizados. Refuncionalizados, é. Mas essas aqui foram encontradas, como os bronzes que sobreviveram, na sua maioria, no mar. E lá são obras-primas impressionantes. Vamos em frente. Aqui está com um carcaz, que é onde se guardam as setas, logo identificamos facilmente. É Ártemis dos gregos, Diana dos romanos, a deusa caçadora. Quando há uma imagem dessas, não é para ilustrar uma residência sofisticada, é porque havia um altar, um culto. E nesse culto havia uma função social, por exemplo, caçadores, ou iniciação de jovens, que também se adestravam por meio da caça. Então, a imagem tem no seu entorno um comportamento, ritos, sociedades, né? E para nós hoje o encanto. Ah, não funcionou, meu. Estamos testando ainda, né? Não, agora foi. Olha aqui, que lindo, Nando. A usura do tempo, a erosão, né? Onde teve contato com o ar, né? Iniciou a erosão. Vamos em frente. Todas as minhas expedições, Nando, ocorrem na primavera do hemisfério norte, que é em mês de maio. Então a gente fica olhando para Porto Alegre, torcendo que esteja caindo uma chuvinha fria. Não precisa cair um dilúvio como caiu em maio de 2024. Nós estávamos atravessando o Saara na expedição Roma na África, África em Roma. Incluiu, entramos bastante no Saara, enquanto Porto Alegre estava embaixo d'água daquele jeito. E, paradoxalmente, lá nós visitamos no Saara. Isso na época da enchente, estava lá. Ano passado. Ano passado. Nós visitamos lá, não estão nas imagens, cidades que foram devastadas por uma enchente também, em pleno deserto, em 1969. O Marshall, quem quiser ir nessa expedição, ele é aberto para quem quiser ir ou tem... Sim, ou é só não há restrição alguma. Não há restrição. Não há restrição alguma. Tem que haver a motivação, as condições de realizar a viagem, né? E, claro, participar para adquirir o conhecimento que enriquece a experiência, né? Vocês fazem umas reuniões antes, né? Também. Muitas. Depois também, porque aí se formam amizades, por vezes até namoros e casamentos. Ah, né? É um esquema assim de convergência, né? Pessoas que têm motivações similares, que têm estilos de vida similares, que têm perfil etário, socioeconômico, profissional. Então, são pessoas jovens, um grupo, estudantes avançados, arquitetos, arquitetas, médicos, médicas, pessoas ligadas um pouco à área do direito, mas predomina esse perfil. Professoras e professores também. Pessoas que têm assim, uma genuína motivação cultural. Vão sabendo que é uma experiência cultural, que vão aprender uma enciclopédia de cultura grega, que terá alguém para recitar Homero, Sófocles, Aristóteles, Platão, em grego, mas não de modo pedante, para traduzir e comentar imediatamente. Sim. Nos locais onde foram pronunciadas essas palavras. Então, isso gera, claro, uma intensidade de experiência que uma pessoa que não teve formação na cultura grega termina esse tour praticamente sabendo tudo. Claro, é diferente de uma expedição entre acadêmicos, né? Que a linguagem é outra, a profundidade. Ali tu traduz para as pessoas saírem dali assimilando, né? O que aconteceu. E festejando, né? E celebrando. Marshall, vamos fechar então. Muito obrigado. O que eu queria te dizer? A próxima só ano que vem ou tem esse ano ainda alguma? Não, sempre eu vou no mês de maio. É sempre maio, né? A próxima será a Itália Grega, que nós percorremos o mundo de cidades fundadas pelos gregos no sul da Itália, que é de Nápoles a Sicília. Então, na verdade, a gente começa na Sicília e termina em Pompeia. Itália Grega, incluindo Pompeia. Será lançada em breve, terá atividades no 373, em outros locais, né? Preparatórias, e partirá em maio, tendo como ponto culminante, imagina, subir no Monte Vesúvio. Nossa Senhora. Visitar Pompeia, sempre bebendo um bom vinho, celebrando, festejando. Muito obrigado, Marshall. Dá um abraço. Nós vimos 20 das 70 imagens. Tem 70 imagens, tem muita coisa. Não vamos mostrar tudo, não vamos gastar tudo, deixar o pessoal na curiosidade. Curiosidade.
Obrigado. Gente, na segunda parte do Cultura em Cena, a gente vai ouvir algumas performances musicais que fizemos ao vivo aqui nesse estúdio, tá bom? Fica aí. O que tu vai lançar agora, Arthur? Que vem aí, que tu tá preparando? Agora, eu tô, enfim, estava falando sobre o que já foi lançado, né? Mas aí falando sobre esse primeiro álbum que vai ser, esse projeto que é o primeiro álbum desse projeto, né? Muito projeto na mesma frase, eu mesmo fiquei confuso com o que eu falei, Tá mas bem, acho que deu para entender. É o primeiro álbum desse projeto. Então, Se Acostumar é o nome do álbum. Ele vai ser lançado completo, possivelmente ali no primeira metade do ano que vem, mas já desde agora eu vou estar começando a lançar os singles desse trabalho. Então, no dia 10 de setembro agora, a primeira canção que vai fazer parte desse trabalho vai ser lançada, se chama Organizando Todo Mundo Sonha. Dia 10, se eu não me engano, uma terça-feira, talvez? Tô mal de dia da semana. Dia 10? Dia 10 de setembro. 10 de setembro, vamos olhar. Mas, enfim. Mari, vê pra nós aí. Quem tiver nos acompanhando... Setembro, que dia da semana é? Pode olhar um calendário também, qualquer coisa, né? Não é o fim do mundo. E ela vai estar no ar em todas as plataformas. Enfim, todo esse trabalho ele foi produzido pelo Marcelo Corsetti. Quarta-feira. Exatamente. Todo esse trabalho foi produzido pelo Marcelo Corsetti e a banda base que está me acompanhando nos shows agora, composta que gravou o disco também, é o Marcelo Corsetti tocando guitarra, Miguel Terreira tocando baixo e o Dani Vargas na bateria. Tem mais participações no álbum, né? O Marcelo teve aqui, naquele estúdio, outro ali comigo ao vivo. Imagina que ele veio falar de música, né? De esgrima. Foi o papo que nós batemos com ele. Sim, ele é tipo... Eu acho que ele é vice-presidente, lá do Grêmio Náutico União, né? Isso, e também ele está de coordenador estadual de alguma das coisas. Ele é um... Não, te mete. Eu conheci o Corsetti por causa da esgrima, né? Sim. Eu nunca entendi nada e nunca soube de nada de esgrima, mas uma vez ele mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp, que eu tava, coisa de som e música e tal, e daí ele mandou perguntando assim, alguém quer trabalhar num campeonato de esgrima? Eu olhei aquela mensagem, assim... O que eu vou fazer no campeonato? Rolar um som no campeonato? Sem nada de esgrima, né? E daí ele falou alguma coisa, tipo assim, para ser operador de VAR e o cachê é tanto por dia, era uma grana legal. Assim. E daí eu lembro que eu vi na hora e já disse, oi? E daí tô dentro. Olhei o cachê e tô dentro. Foi isso aí. E aí, enfim, a gente foi se aproximando, assim, comecei a trabalhar no estúdio dele depois desse campeonato de esgrima também, lá na Tech Audio. E, enfim, trabalho lá desde então. E a gente foi, se aproximando, mostrei as músicas para ele, ele participou num show desse projeto no ano passado, isso mais ou menos ali por agosto do ano passado. E aí, depois desse show, a gente começou a planejar esse início dessa gravação desse álbum, né? Então é um disco que nasceu, de alguma maneira, ligado a um campeonato de esgrima, onde eu fui fazer uma coisa que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Vamos botar esse violão a trabalhar aí, Arthur? Vamos lá. O que tu vai mostrar para nós? Essa é Organizando Todo Mundo Sonha. Esse vai estar no novo? Qual é a fase dele? Vai estar no novo, essa que sai agora no dia 10 de setembro. Quarta-feira. Pode ser Paris ou pode ser Pelotas, posso fazer o café da manhã, organizando todo mundo sonha, de bus ou de avião ou de catamarã. Beijo seus brincos com a minha boca, faço minha mala até raiar o sol, vejo teu brilho em toda a minha roupa, tua purpurina virou meu farol. Talvez eu vá pra Paris, ou pra um café no Paris 6, je suis un peu perdu, je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal, queria mesmo é ver você depois do carnaval. Pode ser no Cip ou pode ser no Fuga, na Santo Antônio, no Menino Deus, organizando todo mundo transar, o teu pezinho juntinho do meu. Tá muito cedo pra pegar a estrada, e além do mais não para de chover. Talvez não dê pra tu voltar pra casa, pode ficar aqui pelo MD. Talvez eu vá pra Paris, ou pra um café no Paris 6, je suis un peu perdu,
Je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal. Queria mesmo é ver você depois do carnaval. Talvez eu vá pra Paris ou pra um café no Paris 6. Je suis un peu perdu. Je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal. Queria mesmo é ver você depois do carnaval. Pode ser Paris ou pode ser Pelotas, na Santo Antônio, no Menino Deus, organizando todo mundo sonhar, o teu pezinho juntinho do meu. Muito legal, muito legal. Essa é a que sai agora, dia 10 de setembro. Isso, 10 de setembro, em todas as plataformas, nas melhores e nas piores. Nas melhores e nas piores. O EP vem com quantas músicas novas aí que vai ser lançado ano que vem? Esse trabalho, o Se Acostumar, ele é subdividido em duas partes, lado A e lado B, como se fazia antigamente nos discos de vinil. Momento né? retrô agora. Né? Então ele tem 7 músicas em cada lado, 7 canções de cada lado. Esse ano vão sair as primeiras 7 do primeiro lado, que se chama Chegadas, onde são, por assim dizer, 7 canções de amor, enfim, crônicas de encontros ou qualquer forma dessa. Às vezes eu acho amor uma palavra forte, né? Será que eu já amei alguém? Enfim, a pensar, né? Não precisamos responder esse tipo de pergunta no ar, assim, né? Eu prefiro não complicar muito esse assunto, entendeu? Eu já... Tem que ser mais simples. Se a gente complexifica demais os conceitos, eles também não servem para nada. Nada, né? nada. Acho que Canção de Amor é um bom nome. Canção de Amor? É um Acho que lindo dá pra nome. dizer, né? É um lindo nome. Essa é uma canção de amor, né? Por mais efêmero que qualquer coisa. Fala um pouquinho do teu projeto Formato Mínimo da Canção. Formato Mínimo da Canção. Que nome é esse, Formato Mínimo da Canção? Legal, né? Legal, muito legal. Era para parecer um nome que fosse título de capítulo de livro de matemática de colégio. Fica uma coisa meio assim, Formato Mínimo da Canção, é meio sonoro, né? É sonoro. E dava a chamar de FMC, que parece um nome de forma. Mas tem aí... nomes que assim, ó, não tem nada a ver uma palavra, a frase com o nome da tua música, mas o som é bom, tipo, Formato Mínimo da Canção, a Fórmula Mágica da Paz, do Mano Brown, né? É sonoro, é bom de dizer. Demais. Tem áudio. E então o lance era, inventei um projeto no início do ano para fazer encontros com cancionistas que eu gostava, alguns que já eram mais próximos, amigos mais próximos, outros não eram próximos, mas que eu artisticamente me sentia próximo, né? Resolvi fazer esse projeto para convidar várias pessoas para fazer um show com cada pessoa dessas até a metade do ano agora. Foram 5 edições, com o João Hortácio no primeiro encontro. O segundo encontro foi com a Cecília Três. O terceiro foi com o Guto Leite. O quarto foi com a Brenda Billman. E o quinto foi com o Juliano Guerra. Eu fiquei super feliz de fazer esse projeto, porque, enfim, como eu falei, o Hortácio, a Cecília e a Brenda eram pessoas que já eram parceiros meus na música há um tempo, já nesses últimos anos. E o Guto e o Juliano são pessoas que, enfim, eu admirava bastante há um tempão. A gente já tinha se cruzado algumas vezes em algumas coisas, mas nunca tinha conseguido parar para fazer alguma coisa junto, né? E foi muito massa fazer, assim, eu digo que foi a primeira temporada agora, nessa primeira metade do ano. Agora, a ver como é que vai ser essa segunda temporada, quando vai ser, né? Porque, enfim, demanda toda uma organização. O projeto foi legal também, que ele foi contemplado no edital do Ministério da Cultura e do Espaço Força e Luz. Então, a gente conseguiu fazer todas as edições no mesmo lugar, lá na sala O Retrato do Espaço Força e Luz. Espaço super bonito lá, o espaço, né? Enfim, museu super bonito, prédio bonito, construção antiga e tudo isso. A Califórnia, ela foi uma referência para tudo que veio depois de festival, né? Veio um monte de festivais depois, mas a Califórnia meio que dá um pontapé inicial para tudo isso. Nando, a Califórnia, eu comento sempre, assim, na minha... Tem gente que já me atribui isso, eu acho que não, assim, já assumo com uma certa medida, assim, né? Cúmplice, mas não é o responsável. Não, que eu sou uma cápsula viva, porque eu vi, cara, em 75... O Marinho Barbará foi lá na casa da minha avó, nós morávamos lá na beira do rio. Eu estava nadando, inclusive, não me achou. Então, o Rio Uruguai já pertencia, era da gente, o Rio Uruguai, a gente achava que era nosso.
Aí me levou para o ensaio, me envolveu naquilo, e eu entrei na Quinta Califórnia como vencedor. Nós ganhamos a Calhanda de Ouro, 3 no palco, era o Luiz Eugênio, saudoso Luiz Eugênio, falecido aqui em Porto Alegre, numa situação trágica que não precisa comentar, o Marinho Barbará, que morreu uns 2, 3 anos atrás, o Rilo, que morreu, já fez 30 anos, agora dia 21 de 22, ali em junho, fez 30 anos que o Rilo faleceu. Eu sou o único vivo daquele feito, só para dizer do tamanho disso, né? E em 75, olha os anos 70, cara, em 75 a Califórnia se dividiu em 3 linhas. A linha de manifestação rio-grandense, a linha campeira que nós ganhamos com a Roda Canto do Aparício Silva Rilo e do Marinho Barbará, e a linha de produção folclórica. E foi a primeira vez que foi o Cleito e o Cledir. Foi uma coisa sensacional. O Piquete do Caveira. Piquete do Caveira, quando eles plugaram o Ovation. Exatamente. Mas eram umas explosões aquilo no Cine Pampa, aqueles violões dele. Tu lembra um trechinho da música que tu ganhou dessa aí que você estava falando agora? Da Roda Canto, claro que sim. Era o Luiz Eugênio cantando magistralmente e eu e o Marinho Barbará fazendo os vocais, né? Meu canto chega de longe, vem na garupa do vento, vem no vento, vem da furna funda do tempo. Veio do grito da bugra, amando o primeiro branco. Sangue, sol, semente, sangue. Sangue, sol. As músicas nos festivais tinham essa característica de crescendo, né? A liberdade criativa que se tinha nessa época, né? Por isso que a música, os gaúchos podem ficar furiosos comigo, que eu vou dizer, né? E eu não tenho nenhum temor para dizer. E ficam. Eu não tenho nem papas na língua, apesar de amar o Serginho Murral, o Léo Ranquim, o Zé Natalio, Fezão. Não tenho papas na língua, só esse é o único papas que eu amo. Não tenho papas na língua. Como a música foi ficar diferente, né, cara? Nós perdemos aquela oportunidade extraordinária no momento que o Brasil pulsava com aqueles festivais extraordinários da Record lá, com a Tropicália baiana, com o Choro da Lapa, né, com o Partido Alto, com o Clube da Esquina, e nós ficamos para trás. Nós evoluímos. Pensa no negócio, olha a Roda Canto, né? Era uma vez, as canções daquela época. Eu acho que se tu olhar para essas primeiras décadas do regionalismo, tem coisas maravilhosas, Nando. Coisas incríveis. Eu tive a honra de interpretar num festival uma música do Marinho Barbará, que era a Romaria dos Motoqueiros, dele com o Coronel. Do Coronel, Coronel. Tem uma guitarra. Eu acho que tu estava, não foi no FEC? Não, foi lá na Vindima da Canção. Na Vindima, maravilhosa Vindima. Lá na minha terra, lá dos Sim, nós estamos, já faz alguns anos que a gente está brigando, assim, tentando, coloca na lei, não dá volta, recompõe, para recuperar a Vindima da Canção, que era um festival maravilhoso. Sérgio, tu sai de Uruguaiana para se tornar músico aqui, ou tu já veio músico de lá para cá? Como é que é a tua história? Eu faço parte de uma família que cultiva música assim, sei lá, mais de 100 anos, eu diria, porque... Família de luthiers, né? Eles eram marceneiros, né? Na verdade, não fabricavam instrumentos. Eles eram marceneiros, consertavam os instrumentos. Chamava naquela época ainda de luthier, né? Não tinha. Depois, não, mas tinha os luthiers. Tinha. Em Buenos Aires tinha os luthiers sensacionais. O Hector Curto, aqueles caras que demoraram 2, 3 anos para comprar um violoncelo dele, né? Alguns da OSPA compraram lá, né? A gente tinha contato com Buenos Aires. Eles tinham uma cultura muito desenvolvida no violão, né? Clássico. Do violão. Eu gosto muito. Eu acho que, por exemplo, assim, que o folclore argentino, alguns violonistas se aproximam do erudito, cara. Cátio Tiral. Mas Deus do livro, os caras incríveis, assim, né? O folclore deles, assim, nós estamos há 1000 anos atrás, né, cara? Grupos vocais sensacionais, a samba de Santiago del Estero, aquela música lenta, o próprio Malambo e a Chacarera. A música da Argentina
E o chamamé que invadiu aqui de um jeito estranhíssimo, né? Porque não foi um gênero aculturado do folclore, porque a aculturação veio da base, né? Que o povo acolhe. Não, com as idas do Borges lá, o estado que o Borges tinha com a Mercedes e com toda aquela turma lá. Aliás, falando em E Mercedes... é um ritmo realmente muito airoso, o chamamé, ele é muito, muito solto, gostoso, é muito muito gostoso, né, cara? Falando em Mercedes, tu tem uma passagem muito interessante na tua vida com ela também. Eu acho que, Sim, se eu não estou tem um enganado, capítulo com o Fito Paz enorme. também, Enorme. Mas com a enorme. Mercedes, tu tem uma passagem grande, que eu Mas, acho legal. mas voltando até na formação da minha família, o meu bisavô tocou no cinema mudo. Tocava no cinema lá mudo. em Uruguaiana. Não, na Argentina. Correntes, né? Aquele cinema, no começo do século, vinha o cinema sem... Ele ia improvisando no piano, assim. E depois o velho Irene Minho, né? Primeiro esposo da minha avó, ele era amigo do Pichuco, assim, tocou na Orquestra Paris. Inclusive, estou fazendo uma recuperação histórica da minha família, assim, que eu diria que todo esse viés primeiro, com a influência da Argentina e do Uruguai, com o futebol, porque o meu pai jogou, nós éramos crianças e o pai sumiu de casa, ficou 6 anos fora de casa, foi jogar no New Old Boys, em Rosário, Santa Fé. Sim, o New Old Boys. Tu conhece esse time? Claro, conheço o New Old Boys. O pai assombrou lá, ele era um jogador incrível. E eu consegui as fotografias, estou indo lá no clube, parece que tem uma placa lá com as coisas, com um monte de nome da década de 60 desses jogadores, assim, né? Como eu estava te falando, poxa, um show gravado de uma maneira linda no Teatro Túlio Piva ali, né? Tendo ao lado inverso do meu lado ali o Tonho Meira, que o Tonho Meira sempre foi meu ídolo, né? Ele é o produtor de Nenhum de Nós, então Craque, né? eu sempre tive uma admiração por ele muito grande, pensando, meu sonho é trabalhar com ele. E aí o ano passado a gente começou a trabalhar junto, e o primeiro trabalho da gente junto já foi o Crossroads, né? E o segundo foi o livro que eu lancei, com todas as minhas letras, né, chamado Crosswords, que é, dentro do meu cinquentenário, Nando, eu resolvi botar o meu trabalho em perspectiva. Legal. Então, são projetos irmãos, o Crossroads com o Crosswords. O Crosswords é um livro no qual reúne todas as letras das minhas músicas. São 100 letras. São 50 que eu escrevi para Cachorro Grande e 50 que eu escrevi para o meu trabalho solo. É um número. Então eu fiz o lançamento desse livro na Biblioteca Pública do Estado, e nesse dia teve um talk show ministrado pelo Ricardo Silvestrin, teve uma leitura dramática das letras feita pela nossa querida Camila Diesel. Grande Camila. E pela minha amiga Beijo, Camila. Ila Len, que é escritora, poetisa, né? E depois teve um pocket show no qual eu fui acompanhado pela Mari Kerber no piano. Sim. Então, desse show do lançamento do livro na biblioteca, saiu o EP Piano, Violão e Gross, que é um outro projeto que eu tenho trazendo as músicas para esse formato mais intimista, só do violão, mostrando mais ou menos como elas foram escritas, né? E com a Mari tocando piano. Então, a gente estreou esse projeto na Bahia, no Arraial da Ajuda, e passamos esses dias pelo Encoraçado lá também. Novo Encoraçado. Novo Encoraçado. Lá. Então, esse EP com 3 canções está disponível nas plataformas de streaming. Os vídeos desse show estão disponíveis no meu canal do YouTube, assim como os vídeos do show do Crossroads. E também virou um programa de TV da Music Box Television. Show de bola. Né? Posso pedir uma música? Claro! Queria te acompanhar. Opa! Vamos fazer a dupla nem aí. Gross e Gross. Realizar meu sonho aqui. Que beleza. Vamos lá, então. Capo na quinta. Capo na quinta e vamos ser felizes. Vamos embora, eu te acompanho aí. Botei meu novo casaco, calcei minhas botas Beatle, pergunto se você olha pra mim, eu aqui e você nem aí. Até gravei uma fita com as músicas mais bonitas.
Eu aqui, você vem aí. Aprendi passos de som, descobri de onde vim e pra onde vou. Nesse meio tempo até envelheci. Eu aqui, você vem aí. Usei o assento a flutuar. Com você eu queria viajar. Lembrei de filmes que assisti. Eu aqui, você vem aí. Aprendi passos de som, descobri de onde vim e pra onde vou. Nesse meio tempo até envelheci. Eu aqui, você vem aí. Vou fazer como na canção do velho tremendão. Vou ficar no para chamar sua atenção. Demais, cara. Muito bom, porra. Gross e Gross, que dupla, pô, hein? Que legal, cara. Muito legal, muito legal.